Olá, muito bom dia para você. O Record News Rural de hoje está começando. Fique com a gente. Olha, de uma ideia simples para evitar desperdício de frutas na fazenda, nasceu a primeira agroindústria da região de Araguari. Uma família se uniu para a criação de uma fábrica de polpas que se transformou em um negócio rentável. Mangas cortadas, trituradas. Nesta fábrica, as delícias do Cerrado viram polpa. Produto vendido com sucesso para toda a região. Trabalho de uma família dedicada aos sabores da nossa terra. E a gente vai mostrar um pouco desse processo de produção que começa aqui na seleção. Para entrar na agroindústria, tem que passar pela higienização dos calçados, colocar a touca e avental, exigência obrigatória para a manipulação de alimentos. As frutas também precisam ser desinfetadas. A água sanitária elimina bactérias, vírus e fungos presentes na superfície dos alimentos. Daqui vão para a mesa para serem descascadas e cortadas. E o uso de luvas também é obrigatório. Eu faço, essa parte da escolha das frutas pessoalmente, justamente para garantir, que as frutas elas venham sempre sadias, na maturação certa, porque o nosso produto ele é natural. Então, a fruta ela estando na maturação certa, evita o uso do açúcar, na hora que a pessoa faz o suco, ele fica bem docinho. A próxima etapa é aqui na despolpadeira. Não existe adição de água, conservantes e nenhum outro produto que altere a característica da polpa. Na peneira, são retirados os fiapos e sólidos. Depois que sai lá da despolpadeira, vem aqui para o processo da peneira, para tirar os fiapinhos e essas manchinhas que tem, a casquinha, para ficar uma polpa bem concentrada mesmo e boa, Chegamos na reta final de embalar, pesar, selar e rotular o produto. Daqui as polpas vão direto para a câmara fria. Olha só a quantidade. De novembro para cá, a produção saiu de 300 quilos por mês para mais de 900. A maior parte vai direto para as escolas da região, através do PENAI, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Atendemos as escolas estaduais de Araguari, atendemos o Batalhão de Araguari, de Uberlândia, além das casas, mercados, lanchonetes, entregamos também. A agroindústria está crescendo e a criatividade também. Olha essa bike suco que o Iago criou. Como é que funciona essa bike suco? A gente coloca o suco no liquidificador. Vamos lá, pode subir aí na bicicleta. E você pedalando aqui, você já produz o seu suco. Ó. Você pedala aqui, você já... Tá? Olha só, a polpa é de manga, E a gente está vendo, olha que interessante. Já existia essa ideia, você só adaptou. Isso, só aprimorei ela. Eu peguei uns modelos na internet e consegui montar essa daqui. Depois de pedalar, vamos prosear lá na casa. A dona Sueli preparou um banquete pra gente. Há quanto tempo vocês já estão trabalhando no campo? Desde quando eu nasci, Assim, a minha mãe, meus pais eram produtor de café, Então lá no Paraná. E paranaense, toda a vida mexeu com café. Então o café é diário, Então desde que eu me conheço, toda a vida foi roça mesmo. Cafezinho até daqui. Já vamos experimentar então. Tem queijo, tem geleia, tem muita coisa gostosa. Isso, Bruno, é o dia a dia nosso. É tudo, a maioria das coisas é tudo feito em casa mesmo, E isso é o nosso diferenciado, que é tudo produto mesmo caseiro. Depois de seguidas quedas, os preços da cebola se estabilizaram. Os valores, porém, continuam abaixo dos custos. Os preços médios da cebola nas regiões de Monte Alto e São José do Rio Preto, no interior paulista, fecharam a semana passada a R$ 15,50 e R$ 17,00 a saca de 20 quilos, respectivamente. Os valores apontam uma estabilidade depois de quedas seguidas. De acordo com o Hortifruti CPEA, se por um lado a oferta segue em alta nacional, por outro, o gradeamento de áreas nas regiões reduziu ao menos brevemente a oferta paulista. Mas com os valores ainda abaixo dos custos e a dificuldade para escoar a produção, os produtores analisam reduzir os investimentos na cultura na próxima safra.
Os indicadores do etanol recuaram na última semana. Tanto o etanol hidratado como o anidro se desvalorizaram no mercado paulista. O hidratado registrou na semana passada uma queda de 1,23%, com o indicador CPEA-Esalq no estado de São Paulo fechando em R$ 2,7471 o litro. O anidro, que vinha registrando alta, também recuou cerca de 1,8%, fechando a R$ 3,2155 o litro. De acordo com pesquisadores do CPEA, de modo geral, o interesse de demandantes de pequeno a grande porte foi pontual. Por isso, os vendedores estiveram mais flexíveis nos valores, o que resultou em quedas nos preços de ambos os etanóis. Os preços do açúcar registraram forte recuperação, mesmo com um significativo avanço na produção. De acordo com levantamentos do CPEA, o indicador CPEA-Esalq Corincunsa, de 130 a 180, do açúcar cristal, negociado no mercado spot de São Paulo, atingiu R$ 120,45 a saca de 50 quilos, o maior patamar em quase um mês, e alta de 2,75% em relação ao da semana anterior. A alta é resultado da baixa disponibilidade do produto no spot, consequência da entrega de açúcar para atender aos contratos internos e de exportação. A produção segue em alta. De acordo com dados da Única, na segunda quinzena de agosto, as usinas paulistas produziram 2,521 milhões de toneladas do adoçante, 21,32% a mais que em intervalo equivalente de 2024. Pesquisadores do CPEA apontam que o longo período de estiagem favoreceu a colheita ininterrupta de cana. Os agricultores de Vitória de Santo Antão, no interior de Pernambuco, são responsáveis por uma produção significativa de hortaliças. E a pimenta não fica de fora. Pelo menos 13 espécies são cultivadas na zona rural do município o ano todo. Bonitas, as pimentas proporcionam cheiro e sabor aos alimentos. Ricas em vitaminas diversas, podem melhorar a digestão e prevenir o envelhecimento precoce devido à propriedade antioxidante. Só no Brasil são mais de 90 espécies. Elas possuem tamanhos e formatos diversos. A nossa equipe veio até a região das Serras, na zona rural de Vitória de Santo Antão, no interior de Pernambuco, em um assentamento do INCRA, onde cerca de 100 famílias vivem da produção de dezenas de variedades de hortaliças. O município está entre os maiores fornecedores do estado. Vai para a feira local nossa em Vitória, né? Para Caruaru, para Ceasa em Recife e as feiras que a gente temos dividido aí no nosso estado, que na maioria das vezes é a feira que o agricultor mesmo ele vai vender o seu produto. Pelo menos 3 espécies de pimentas são cultivadas aqui na zona rural de Vitória de Santo Antão. Uma delas é a pimenta biquinho, que não arde tanto, mas proporciona um sabor sem igual para os apreciadores dessa iguaria. A nossa região sempre cultivou a pimenta biquinho, a pimenta de cheiro, a malagueta. Sempre nessa região aqui é forte a produção dessa pimenta. Diz uma coisa, e esse cultivo, ele tem um período do ano ou não? Aqui a gente utiliza todo o tempo, todo o ciclo dos 12 meses a gente cultiva a pimenta de cheiro, tanto a biquinho como a malagueta. Nessa plantação, alguns pés da espécie biquinho foram atacados por algum parasita. No caso, um agricultor que está nos assistindo agora, o que é que ele deveria fazer uma vez que ele detectou esse problema no pé de pimenta? No caso das viroses, você precisa combater o inseto transmissor, no caso o pulgão, que pode transmitir a virose que está acometendo aqui. No caso da fusariose, é melhor que faça uma rotação de cultura, ou seja, no local onde foi plantado a pimenta aqui, evitar uma planta da mesma família, que nesse caso aqui é a solanácea, que pode ser também o tomate, a berinjela ou o pimentão. Então você muda essa família, colocando uma outra cultivar que não tem tanta ocorrência de fusariose. As outras espécies, como dedo de moça, malagueta e pimenta de cheiro, seguem crescendo de forma saudável. A gente já tem um comprometimento com as empresas, com o supermercado da região metropolitana do Grande Recife, também como Caruaru. Então toda a nossa produção já está destinada para os grandes supermercados aí.
A pimenta é uma cultura que brota durante o ano inteiro. O ciclo de produção varia a depender do clima e da espécie. Algumas exigem 60 dias, outras 90 e outras até 120 dias. Dessa propriedade, o produtor espera colher pelo menos 50 sacos. A pimenta é apenas mais uma das dezenas de hortaliças cultivadas nesta propriedade. A segunda Conferência Estadual de Direito e Agronegócio da OAB em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, reuniu advogados, economistas, produtores rurais e também especialistas. Foram discutidos temas como o impacto do tarifaço norte-americano e também o uso de inteligência artificial no campo. O encontro aconteceu pelo segundo ano seguido em Ribeirão Preto e reuniu advogados, economistas, produtores rurais e especialistas. Nós, como os profissionais de direito, temos que assumir o papel de cuidar da regulação. Né? E o agro ele tem muitos aspectos regulatórios. Né? Tem o que você falou de terras raras, tem exportação, tem importação, tem biotecnologia, bioeconomia, né? Economia verde, né? Que talvez seja o grande campo que o Brasil tem para se desenvolver como potência mundial, é a economia verde. A economia verde está centrada no agro. A pecuarista Tereza Vendramini foi a primeira palestrante e apresentou um vídeo sobre o agronegócio brasileiro. Vendramini falou sobre os principais desafios do agro. A nossa preocupação é com logística, é com infraestrutura, é com os portos do Brasil que estão ficando já insuficientes, as estradas, onde a gente tem 2.000 a 3.000 caminhões que passam por algumas estradas. Outra coisa, armazenagem. Né? Então eu acho que também está deficitário, que esse Brasil que cresceu demais, eu acho que eu não vou parar de falar, porque tem muita coisa para falar. A pecuarista também comentou sobre o tarifaço que começou em agosto, quando o presidente dos Estados Unidos impôs a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. É uma coisa que nos deixa extremamente preocupado, o produtor rural que está dentro, né? Eu, como produtora rural que eu sou, é um susto muito grande e você perde até muita gente o rumo de alguma maneira assim, nós vamos investir, nós não vamos, como é que vai ser isso? Então isso é desolador para a gente. Tereza Vendramini foi a primeira mulher a assumir a presidência da Sociedade Rural Brasileira e falou sobre a participação das mulheres no agronegócio. As mulheres já estão aqui, já estavam há muito tempo, mas agora estão falando aqui no microfone, estão sentadas em várias cadeiras aí de comando, estão tomando decisões à frente dos seus negócios. E eu acho que o mais importante é falar para essas meninas que estão vindo, para se capacitarem, como eu não consegui. A minha geração foi uma geração que eu falo que entrou no jogo e saiu remando com o que dava. Essas meninas têm oportunidade de estudar, de estar em boas universidades, se prepararem cada vez mais e elas vão ser, eu não tenho dúvida, muito melhores do que a minha geração. A conferência é uma chance para advogados e produtores trocarem experiências e criarem soluções práticas para os desafios do campo. Pensar soluções que dizem respeito à economia, direito internacional, aos regramentos aqui no Brasil. A receita brasileira com exportação total de carne bovina até agosto cresceu 34% e chegou a quase 11 bilhões de dólares. O mês de agosto apresentou o segundo melhor resultado do ano, com arrecadação de mais de 1 bilhão e 600 milhões de dólares, alcançando quase 359.500 toneladas, com alta de 19% no volume e 49% na receita em relação ao mesmo mês do ano passado. Os dados são da Associação Brasileira de Frigoríficos. No acumulado dos 8 meses de 2025, as exportações geraram receitas de 10 bilhões 840 milhões de dólares por 34%, a mais que no mesmo período do ano passado. E a movimentação atingiu quase 2 milhões e meio de toneladas, alta de 19% no período. A China foi a maior compradora neste ano. O valor pago pelo país asiático chegou perto dos 5 bilhões de dólares, um aumento de 41% em relação aos 8 meses de 2024. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para esta quarta-feira em todo o Brasil.
A presença de uma área de alta pressão associada à massa de ar polar mantém o tempo firme nesta quarta-feira, sobre grande parte da região sul. No sudeste, o deslocamento da frente fria sobre o oceano e a presença de fluxo de umidade na atmosfera mantém áreas de instabilidade entre Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Litoral Paulista, com risco de temporais isolados. No centro-oeste, o fluxo de umidade mantém pancadas de chuva entre alguns estados. No nordeste, ventos marítimos carregam umidade para o litoral, provocando chuvas irregulares. E na região norte, pancadas de chuva continuam sobre o Amazonas, Acre, Rondônia, sul do Pará e Tocantins. No sul, presença maior de nuvens em algumas áreas no litoral, enquanto nas demais regiões, o tempo fica mais aberto. Céu mais nublado no litoral da região sudeste, além do norte e nordeste de São Paulo, e grande parte de Minas, Rio e Espírito Santo. No oeste e áreas do interior paulista, além do norte e nordeste de Minas, o tempo fica mais firme. No centro-oeste, nebulosidade mais concentrada em Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, enquanto no Mato Grosso do Sul, céu mais aberto. Na faixa litorânea do Nordeste, o dia fica mais nublado, enquanto no interior, tempo firme predomina. E no norte, nuvens mais carregadas no oeste da região, entre o Acre, Amazonas, Rondônia, sul do Pará e oeste do Tocantins. A massa de ar frio continua favorecendo uma manhã mais gelada na região sul, com temperaturas baixas, ficando próxima de 5 e até 4 graus em algumas cidades. E há possibilidade de geada entre o interior de Santa Catarina, na Serra Catarinense e Serra Gaúcha. Na região sul, chuva moderada no litoral sul de Santa Catarina e chuvas fracas e isoladas na faixa litorânea do Paraná, devido à infiltração marítima. Pancadas de chuva no norte e nordeste de São Paulo, oeste de Minas e Triângulo Mineiro com risco de temporais, além do centro-sul mineiro. No litoral de São Paulo e do Rio, além do Espírito Santo, risco de pancadas mais isoladas. Entre o Mato Grosso e boa parte de Goiás, além do extremo norte de Mato Grosso do Sul, também há previsão de pancadas de chuva com risco de temporais, principalmente no interior de Goiás e noroeste de Mato Grosso. Na região nordeste, chuvas irregulares continuam de maneira moderada na faixa litorânea leste, desde o sul da Bahia até o Rio Grande do Norte. E na região norte, pancadas de chuva na faixa oeste, entre Amazonas, Acre, Rondônia, além do sul do Pará com risco de temporais. No oeste do Tocantins, também há previsão de chuva para essa quarta-feira. Em grande parte do interior nordestino, Tocantins, Goiás, centro-norte e sul de Minas, além de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e centro-norte do Rio Grande do Sul, rajadas de vento que podem variar entre 40 e 50 km por hora. No sul e leste do Piauí, além do norte e noroeste da Bahia e oeste de Pernambuco, as rajadas podem alcançar até os 70 km por hora. Tempo ainda muito seco entre o Piauí, sul do Ceará e interior do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, além do oeste da Bahia. E a umidade relativa do ar pode chegar até os 12%. No noroeste do Pará, Roraima e nordeste do Amazonas, além do extremo leste do Tocantins e norte de Minas, a umidade fica em atenção, e os índices variam entre 30% e 20%. Em relação às temperaturas, máximas de 19 graus em Porto Alegre, 17 em São Paulo, 26 em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, 31 em Salvador, 29 em Goiânia e até 36 graus em Cuiabá. Em julho, a produção das agroindústrias brasileiras recuou mais uma vez, pressionada pelo fraco desempenho das indústrias de bebidas, alimentos de origem vegetal e também de biocombustíveis. Enquanto isso, o Plano Safra 2025-2026, que foi anunciado com 516 bilhões de reais destinados aos produtores, registrou queda de 8% em créditos concedidos e liberados. Para entender esses números, a gente conversa agora com o Felipe Serigati, que é pesquisador do FGV Agro. Bom dia, Felipe, seja muito bem-vindo. Bom dia, Ingrid, tudo bom com vocês? Tudo bem contigo também?
Tudo em ordem. Muito obrigado pelo convite. A gente é que agradece sempre. E aí a gente já começa falando de dados aí, né? Super recentes. Porque os dados divulgados essa semana apontam que o índice de produção agroindustrial, elaborado pelo Centro de Estudos do Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, né? Da FGV Agro, encerrou o mês de julho com uma queda de 1% em relação a julho do ano passado. O que é que esse índice, o que é que esse recuo significa? Então, Ingrid, às vezes a gente conversa aqui a respeito do universo agro e o agro tem mostrado um desempenho, tá? Vou pegar somente prazos mais longos, bem superior ao restante da economia brasileira. Só que a gente não pode esquecer jamais que o grande mercado, o grande destino da produção do universo agro nacional é o próprio mercado interno. Em outras palavras, né? O que acontece no Brasil, naturalmente, condiciona o desempenho do universo agro. Isso acontece com menor intensidade ali nas atividades dentro da porteira, né? Mas com maior intensidade, principalmente na agroindústria. E é justamente o que nós temos visto, não só com o desempenho do setor agora em julho, mas o desempenho agora em julho está confirmando uma narrativa mais ampla. Que narrativa é essa? A economia brasileira está desacelerando. Tá? Então, continua crescendo, só que está crescendo num ritmo cada vez menor. Tá? Diversos motivos explicam isso, mas talvez o principal que vai pegar ali diversos segmentos da economia brasileira, inclusive é um ponto importante para a nossa discussão aqui a respeito do Plano Safra, é justamente a política monetária mais restritiva, que é um economês, né? Acho que para o pessoal vai ficar mais clara justamente o quê? A taxa de juros, que está bem elevada aqui no país. Ok, faz sentido estar bem elevada, por mais que incomode, nós temos uma inflação, principalmente a inflação de serviços, rodando acima de 6%. A inflação como um todo está rodando acima de 5%, mas a inflação de serviços, que está mais associada ao mercado de trabalho, rodando acima de 6%. Como é que a gente faz para segurar essa inflação? Tem que desaquecer a demanda. Só que ao desaquecer a demanda, isso acaba atingindo todos os setores. E a agroindústria não está fora disso. A agroindústria teve um bom primeiro trimestre, foi perdendo fôlego ao longo do segundo trimestre e agora, no primeiro mês do terceiro trimestre, no mês de julho, ela operou em campo negativo. A gente percebeu aí, né, que a produção, como a gente vem dizendo, recuou. E aí, isso muito atrelado ao fraco desempenho das indústrias de bebidas, alimentos de origem vegetal e biocombustíveis, que é o que a gente diz aí, a gente vê aí o campo, né, produzindo, enfim. A gente sempre tem recordes de produção, quando a gente fala principalmente de grãos, e cada vez mais estimativa para esse aumento desse número. Mas quando chega ali na indústria, quando a gente está falando aqui, né, de alimentos de origem vegetal, biocombustíveis, deu uma enfraquecida nesse mês. Pois é, né? E aí tem diversos pontos importantes para a gente destacar. Um deles, quem não é muito próximo do setor, na hora que pensa em agro, né, acha que tudo é grão. Não, no universo agro, os grãos são importantes no universo agro, sem dúvida alguma, só que a produção do setor é bem diversificada. E, além disso, o conjunto de agentes que operam no setor, que realizam essa produção, é um conjunto bastante heterogêneo. De fato, nós temos ali uma safra recorde de grãos. Aliás, uma bela safra, hein, gente? 350 milhões de toneladas. Se a gente falasse isso há 5 anos, ninguém acreditaria num número como esse. E hoje é uma realidade. Mas você tem uma grande safra de grãos. Só que o universo agro não se resume apenas a isso. Óbvio que tem reflexos, tá? Por exemplo, essa safra de grãos tem viabilizado ali a margem das cadeias de proteína animal. Cadeias que sentiram alguns impactos ao longo desse ano, por exemplo, o caso de gripe aviária lá no Rio Grande do Sul. Só que um outro ponto que a gente vale a pena destacar, desses grandes impactos que chamou a atenção do público, certamente foi o tarifaço. E a agroindústria, gente, pode ser atingida assim pelo tarifaço. Vamos pensar aqui em suco de laranja, vamos pensar aqui na parte de café, né? Vamos pensar na parte de carne bovina. Só que
A contração que nós observamos agora no mês de julho não parece estar associada ao tarifaço, tá? Embora você tenha ali suco laranja com contração, a parte de moagem de café com contração, embora a gente vai exportar muito mais café verde do que café moído, o ponto é outro, tá? É que essa contração, nesses segmentos atingidos pelo tarifaço, a gente já estava observando desde maio desse ano. Ou seja, e na intensidade muito semelhante, ou seja, não dá para atribuir essa contração da agroindústria observada agora ao tarifaço. Veja que eu não estou dizendo que o tarifaço não vai atingir a agroindústria. Eu acho que vai. Só que esse choque ainda não chegou nos números da produção da agroindústria. Faz sentido, né? Vamos lá. O tarifaço foi anunciado no dia 9 de julho, começou a valer em agosto, e os números que nós estamos comentando é justamente os números de julho. E essa produção, ela não é anunciada do dia para a noite, é uma produção já contratada. De qualquer forma, houve uma contração, essa contração está muito mais associada à desaceleração da economia brasileira do que ao tarifaço. Embora o tarifaço, provavelmente, em algum momento, vai ser sentido pelo setor. Exato. Aí a gente já combina de conversar no próximo mês, quando saírem os números de agosto, para a gente repercutir isso. Porque é interessante, né, quando você disse de proteína animal, tal, porque o segmento de produtos de origem animal cresceu, né? Cresceu cerca de 4,3% nesse período, com aumento na produção de carnes e pescados. Nesses dois casos, tanto de carne como pescados, os Estados Unidos são dos maiores importadores. Então, a gente tem aí uma média da agroindústria de uma queda de 1%, mas alguns setores avançaram. Pode ser que agora, com os efeitos do tarifaço, aqueles que avançaram vão, é redundante, mas vão puxar para baixo esse índice, os próximos índices, né, nos próximos meses. Olha, Ingrid, até que a respeito de proteína animal, o nosso cenário é mais otimista, tá? Por quê? Os números da agroindústria, esses números se referem a julho. Mas nós temos os números das exportações de agosto. Gente, exportação de carne bovina está operando em níveis recordes. Tá? Então, o mercado americano é importante, sem dúvida alguma, mas o mundo está demandando a carne bovina brasileira. Além disso, não podemos esquecer, até mesmo para a carne bovina, quem que é o grande mercado consumidor da carne bovina brasileira? É o próprio mercado doméstico brasileiro. Então, 70% regrinha de bolso fica da carne que a gente produz, fica aqui no Brasil. Além disso, quando a gente olha para pescados, que é ok, né? Como exportação, o destino da exportação de pescado, os Estados Unidos é um destino importante. Mas quando a gente olha o agregado, infelizmente, né? Os nossos pescados ainda não conseguiram se inserir com a mesma intensidade no mercado internacional. Em outras palavras, o nosso pescado essencialmente é consumido aqui no mercado doméstico. Então, óbvio que vai ter grupos, criadores que vão sentir impacto, já estão, aliás, sentindo impacto, né, da restrição ao acesso ao mercado norte-americano, mas o setor como um todo, esse impacto, naturalmente, ele é menor, tá? E, por fim, para as demais proteínas, vamos colocar aqui o frango e vamos colocar aqui a carne suína, não estão ali no alvo principal do tarifaço dos Estados Unidos, até porque, no caso da carne suína, não é um destino tão relevante assim. E os demais destinos, ou seja, o resto do mundo, não, eles estão comprando as proteínas brasileiras com um ótimo fôlego. Em outras palavras, exceto por esses dois choques, tarifaço e a gripe aviária no Rio Grande do Sul, certamente o setor de proteína animal vai lembrar com muito carinho do ano de 2025. Bom, a gente acompanhou, falando nisso, a gente acompanhou essa semana, né, a reabertura do mercado europeu para o frango brasileiro, e agora também a gente está na expectativa aí de uma missão chinesa também para retomar as compras do frango aqui do Brasil. Você já falou um pouco, né, sobre a importância desse mercado, mas é muito bom a gente sempre lembrar, né, o mercado europeu é um mercado importante. Depois do caso de gripe aviária, identificado na granja comercial aqui no Brasil, na verdade a exportação para muitos lugares foi suspensa, foi voltando aos poucos. Agora o mercado europeu volta a abrir, volta a consumir, e a expectativa agora está na China.
Exatamente, né? Então, vamos lá. São dois mercados muito importantes e às vezes de forma distinta, tá? Então, o mercado europeu, tá? Qual que é a importância do mercado europeu? Além do volume, mas também é por um efeito de sinalização. Então, o mercado europeu, né, é um mercado rigoroso, né, para você conseguir acessar, né, com uma proteína ali dentro, até mesmo porque eles têm produtores locais e o pessoal pode gostar ou não da palavra, mas é a realidade. A União Europeia tem um perfil mais protecionista, principalmente se tratando de produtos agropecuários. Então, o Brasil, que é um concorrente a esses produtores europeus, conseguir colocar o seu produto naquele mercado é porque atendeu critérios sanitários, critérios ali ambientais, trabalhistas, muito rigorosos. Então, você sinaliza para o resto do mundo, esse produto tem qualidade? Tem qualidade. Tem tanta qualidade que até mesmo um concorrente abre seu mercado e aceita o produto brasileiro. Então, boa notícia, a volta dos embarques de carne de frango do Brasil para a União Europeia. O caso chinês ainda não voltou os embarques, então tem uma missão aqui no Brasil justamente para que a gente, vamos torcer que consiga a volta desses fluxos, mas qual que é o importante? Aí é volume mesmo, né? Então, de forma individual, a China é o grande comprador no setor externo da carne de frango brasileira. Então, ambos os mercados são importantes, mas são importantes de maneiras distintas. Um tem um efeito de sinalização muito importante e a China não. China é realmente de volume. É importante para o mercado brasileiro a volta dessas exportações. Só para puxar um pouco aqui da memória do pessoal, até abril, então antes ali do caso de gripe aviária no Rio Grande do Sul, nós estávamos batendo recordes nos embarques de carne de frango, 2025 comparado com 2024, sendo que 2024 já tinha sido um ano recorde, o maior volume de carne de frango exportada na nossa história. Então o setor estava caminhando muito bem. Vamos torcer, e acho que esse é o cenário base, que esse choque lá no Rio Grande do Sul tenha sido um choque isolado e temporário. É isso. Agora, Felipe, vamos falar um pouco de Plano Safra. Em julho foram contratados e concedidos 39 bilhões e meio de reais contra 42, quase 43 bilhões no mesmo mês do ciclo passado. A gente tem aí uma diminuição em valores em créditos concedidos, né? E pedidos e concedidos. Eu queria que você explicasse essa diferença e a que se atribui essa queda. Porque a gente está falando de recorde de produção, a gente está falando de agroindústria, precisa de dinheiro, precisa de crédito. E aparentemente esse ano, apesar do volume anunciado ser maior, está chegando na mão do produtor menos. Exato. Aí vamos, né, por partes. De um lado, o volume anunciado ele foi maior, em termos nominais ele foi. Mas espera lá, R$1 hoje vale menos que R$1 há um ano. Tem que descontar a inflação. Quando a gente desconta a inflação, o valor anunciado foi menor, né? Mais do que isso, no anúncio, colocar ali valores de CPR, isso não faz sentido, está tendo um probleminha de dupla contagem. Então, na verdade, o volume de recurso disponível foi menor. Ainda assim, tem um outro probleminha, né? Não adianta dizer, olha, a caixa d'água está cheia, tem bastante recurso aqui. Se ao colocar a xícara ali embaixo da torneira, essa torneira estiver fechada, ou essa torneira não estiver muito aberta, não funciona. Então, anunciou que tem bastante recurso? Legal, tem que liberar, senão não tem mágico. A água presa ali na caixa d'água não vai matar a sede de ninguém. Só que ainda assim, existe um custo para você acessar esse crédito, para você matar essa sede, né, com a água dessa caixa d'água. E a gente abriu aqui a nossa conversa falando justamente sobre isso. A taxa de juros aqui no Brasil ela está muito elevada, 15% em termos nominais. Se a gente for descontar a inflação projetada para os próximos 12 meses, chuta aí uns 5%, talvez até um pouco menos que isso, nós estamos falando de uma taxa de juros real de 10%. Gente, isso é caro para o setor produtivo. Imagina a seguinte situação, tá? Um produtor que tem que renovar o seu maquinário. Ele vai contratar esse crédito agora com uma taxa de juros tão elevada por um prazo de pagamento, por exemplo, de 10 anos? Provavelmente, daqui a 3 anos, essa taxa de juros vai estar operando talvez um dígito. Só que ele vai estar amarrado com um crédito muito caro.
Então, super razoável também que o setor fala, peraí, né? A taxa de juros está muito cara, está muito elevada, eu vou ser mais parcimonioso na contratação desses recursos. Isso combinando com o outro lado, que a torneirinha não está efetivamente aberta, chega justamente no número, Ingrid, que você acabou de apresentar. É isso, Felipe. A gente segue acompanhando, porque há muito tempo, né? A gente já fala aqui que produzir hoje não é só plantar e colher, né? Tem muitos processos entre conseguir plantar e tirar o produto da terra, ou seja, na pecuária ou na agroindústria, esse processamento, tem muitos processos que precisam ser feitos e precisa de investimento, precisa de crédito para isso. Felipe, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua participação e pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço o convite e um grande abraço a todos. Obrigada. E assim, essa edição do Record News Rural de hoje vai terminando. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Até a próxima.